ou três coisas brevemente. Lembrar que quando nós oramos, Deus muda a nossa vida. Amém? Querido, se você quer ver a sua vida transformada, busca Deus, ora, fale com Deus, tire tempo para criar comunhão e intimidade com Deus. Amém? Eu quero te dizer que o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem não é fora do homem, é dentro do homem. Amém? Eu quero te dizer que às vezes nós oramos e as circunstâncias não mudam. É verdade. Eu tenho tido orações que Deus responde num minuto. Outras Deus responde numa hora. Ou tem respondido um dia, um ano. Mas tenho tido orações que eu já fiz, que ainda estou à espera que Ele responda. Mas que eu creio que Ele vai responder. Amém? O maior milagre que pode acontecer é dentro do coração de um homem. Quando um homem é mudado pelo poder de Deus, é transformado pelo poder do Espírito Santo, ele sabe que alguma coisa mudou no seu interior. E quando não mudam as circunstâncias, mudamos nós lá dentro e sabemos. Não mudou fora, mas mudou dentro. Nós mudamos. Eu não conheço outra maneira de nós vermos a nossa vida transformada radicalmente, como eu tenho visto ao longo de muitos anos da minha vida. Vidas que são transformadas da água para o vinho. Da água para o vinho. Amém? E quando Deus entra nessas vidas, e Deus vai trabalhando nessas vidas na proporção daquilo que nós deixamos. Eu tenho prazer em servir a Deus, porque eu não gosto muito de coisas impostas, sabiam? Eu gosto muito de coisas propostas. Mas às vezes Deus nos impõe determinadas coisas. Ele nos impõe pela sua palavra. Propõe-nos impondo na sua palavra. Ele impõe, diz na sua palavra, mas a sua forma meiga é convencendo-nos, não obrigando-nos, convencendo-nos. Por isso a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando tu oras, quando eu oro, Deus transforma a minha vida, Deus transforma a tua vida. Eu disse a semana passada, e é verdade, quanto mais perto eu estou de Deus, mais perto eu estou da minha esposa, mais perto eu estou dos meus filhos. Se tu estás longe da tua família, pensa bem no que eu estou a dizer nesta manhã. Talvez tu precises chegar-te um pouquinho mais perto de Deus. Eu garanto-te uma coisa: quanto mais perto tu estiveres de Deus, mais perto tu vais estar dos teus, e não só dos teus, do teu próximo também. Amém? Deus transforma a nossa vida quando nós oramos. Deus muda a nossa vida. Diz que no monte da transfiguração Jesus mudou o seu rosto, o seu semblante. Aleluia! E os discípulos ficaram extasiados, porque não há nada que consiga preencher o vazio do coração de um homem do que a presença do Altíssimo, do que a presença de Deus no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. Posso ouvir um amém da sua parte? Amém. Quando nós oramos, Deus revela os seus planos. Às vezes nós cometemos erros porque não oramos, porque somos impulsivos, porque somos precipitados, e eu diria mais até, porque muitas vezes somos engodados por aquilo que vemos. A Bíblia mostra-nos que Deus tinha planos e propósitos para um homem chamado Abraão.
E esse homem chamado Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Chegou um momento em que eles tiveram que se separar, não é? Porque estava a haver contendas entre eles. Leiam lá no livro de Gênesis. E diz-nos a palavra de Deus que Abraão disse para o seu sobrinho e disse-lhe assim: olha aqui as campinas verdejantes e maravilhosas. Se tu fores para as campinas, eu vou para aquele lado. Se tu fores para aquele lado, eu vou para aquele. Escolhe o que tu queres. E Ló, quando viu pasto tão verde, terra tão maravilhosa, vocês sabem como é que ele escolheu? Ele escolheu pela vista. Ele escolheu o que aparentemente era melhor. Ele escolheu dirigido pela sua carne. E quando foi dirigido pela sua carne, ele colheu aquilo que escolheu. Ele colheu Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra sempre vai ser a colheita da nossa carne. Sempre vai ser a colheita daquilo que não é escolhido por fé. Daquilo que não é escolhido por direção de Deus. Daquilo que não é escolhido por convicção de Deus. Por isso é importante que quando nós tomamos especialmente decisões de fundo na nossa vida, daquelas que são marcantes, elas não devem ser precipitadas, elas devem ser amadurecidas. Elas devem ser oradas, devemos buscar a Deus 1 ano, 2 anos, vários anos. Eu lembro-me aqui há uns anos atrás, antes de eu tomar uma decisão marcante para a história da igreja. Os irmãos não sabem, mas se calhar eu vou-vos dizer, naquele ano eu jejuei 250 dias. Eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. Aquela decisão não foi de ânimo leve. Ninguém pense. 250 dias de jejum, muitas horas de oração, para eu conseguir tomar uma decisão que eu sabia que eu tinha que tomar. Quando eu tomo uma decisão, irmãos, não é de ânimo leve. Nunca pensem nisso. A igreja é preciosa demais. As vidas são preciosas demais. Mas quando eu tomo uma decisão, é seguro daquilo que eu estou a fazer. Amém? E a palavra de Deus diz: quando oramos, Deus revela os seus planos. Amém? E Deus quer revelar planos para ti. Terceiro lugar, quando oramos, Deus lida com as nossas situações impossíveis. E a última coisa que eu disse é que quando nós oramos, Deus estabelece o seu reino, faz a sua vontade e o seu nome é glorificado. Amém? E disse aos irmãos, para concluir, que as Escrituras dão ao homem a autoridade para determinar o que acontece na terra. E tudo o que Deus faz na terra precisa da colaboração do homem. Amém? Ele precisou de Noé, ele precisou de Israel, ele precisou de Moisés, Daniel, José, Esther. Ele precisou até do seu Filho Jesus Cristo, quando ele veio a esta terra para nos salvar. Sem Cristo nós não seríamos salvos. Amém? Esta manhã eu quero continuar aquilo que eu comecei a semana passada. E vou-vos dizer uma coisa. Eu tenho a mensagem, mas está muito desarrumada na minha mente. Tenho que vos confessar isto. Porque tem vindo tantos pensamentos, tantas coisas. Tem coisas escritas em papéis assim. E então vamos ver como é que esta mensagem vai sair esta manhã. Porque ela está aqui toda, mas ela está muito, muito desarrumada na minha mente. E não é que eu não a tenha arrumada, é que eu arrumei-a e o Espírito de Deus foi desarrumando. Foi desarrumando, foi acrescentando coisas. Então eu vou seguir aquilo que o Espírito de Deus for dizendo. Quero que abram em Hebreus 11, Hebreus capítulo 11. Esta manhã eu recebi este texto. Esta noite para mim foi uma noite de muita luta, irmãos. Eu descobri que vale a pena nós enfrentarmos de frente os nossos inimigos. Vale a pena nós confrontarmos os nossos problemas. Das 2 às 6 da manhã eu estive em guerra
com 5 mosquitos. Com 5 mosquitos no meu quarto. A minha mulher dormia, eu acendia a luz, matava um, ia para adormecer outra vez. Eu não consigo dormir quando eu ouço um mosquito. É um problema, não consigo. Também para tapar, não se pode dormir com a cabeça tapada, não é? Então, eram 6 da manhã, claro, praticamente não dormi nada, em guerra com os meus inimigos. Mas venci. Espero que não tenha lá ficado nenhum. Eu estou a brincar convosco, mas isto é muito sério. Alguns de nós, o nosso tipo de personalidade é desviarmos-nos dos confrontos, evitarmos os confrontos. É colocarmos de lado aquilo que nós sabemos que temos que resolver. Porque às vezes os problemas são desconfortáveis. Há situações chatas. É ou não é verdade? Um dia destes eu estava a pensar em várias coisas. Estava-me a lembrar que aquilo que mais nos desgasta, estava a pensar da obra de Deus, não é a obra que nós fazemos. O que mais nos desgasta são os conflitos que às vezes nós podemos ter uns com os outros. Não é tanto fazer a obra, é os conflitos. E às vezes nós temos que confrontar pessoas e problemas. E é muito desgastante. Mas se nós não confrontamos as coisas, nós não resolvemos as coisas. E andamos ali, quando vamos a dar conta, um problema deste tamanho virou este tamanho. É verdade ou não é verdade? É sim. É mais ou menos como um problema de saúde. Está pequenino, é para atacar logo. Não atacamos, foi andando. Quando vamos a ver já não se consegue. Então, quando eu estava a falar dos mosquitinhos, é isso mesmo, nós precisamos resolver as situações da nossa vida. Temos um problema com a mulher, não esperes para daqui a um mês resolver, resolve logo. Daqui a um mês, quando fores para resolver, se calhar já não dá para resolver. Tens um problema com o teu filho, não esperas ele crescer. Diz que o amas, diz que o aprecias. Nunca mais me vou esquecer daquilo que a doutora Bertina disse num fórum que o Instituto Fonte de Vida organizou aqui há uns anos atrás no Centro Cultural. Quando ela perguntou aos pais, quantos pais temos aqui? Estavam lá muitos pais. Quantos pais que estão aqui amam os seus filhos? Todos os pais que lá estavam disseram que amavam os seus filhos. Depois ela perguntou o seguinte: e os vossos filhos sabem que vocês os amam? E nós que lá estávamos, já ficámos um pouco na dúvida. Já ficámos. Eu cresci sabendo que era amado. Cresci sem pai. Já contei aos irmãos. Há 2 memórias maravilhosas que me ficam na minha mente, que eu tenho na minha mente. Porque cresci sem pai e antigamente não se ensinava como se ensina hoje. A proximidade, o toque com os filhos, os abraços, as proclamações e afirmações de amor. Eu não me lembro nunca de ter ouvido "eu te amo". E quero vos dizer que a minha mãe e os meus irmãos me amam, de certeza absoluta. E a minha mãe era o xodó da minha mãe. Mas ela não foi ensinada a dizer "eu te amo". Ela foi ensinada a dizer "eu te amo", a preparar uma roupa, a preparar uma comida, a não deixar-me fazer isto, fazer aquilo. De tal maneira que eu era um adolescente e era um adolescente inseguro. Porque eu não sabia se eu conseguia fazer algumas coisas. E às vezes não é bom os pais fazerem tudo aos filhos. Estão a roubar-lhes a oportunidade de se afirmarem, de aprenderem que conseguem fazer, que sabem fazer, que não são incapazes.
Eles erram, deixe-os errar. Errar faz parte do processo dinâmico de crescimento. Porque processo já significa que é dinâmico. Tudo o que é um processo fala de vida, fala de movimento. Amém? E errar faz parte da vida. Talvez eu esteja a falar para pessoas que já erraram muito. Não faz mal. Não faz mal. A única coisa que faz mal são as marcas e as cicatrizes. Mas talvez aquelas coisas que não podem ser mudadas. Esse é pior. Quando a gente não pode. Há uma pessoa chamada Milor Fernandes que ele diz: viver é desenhar sem borracha. Viver é desenhar sem borracha. Quem nos dera a nós que viver fosse desenhar com borracha. Fazíamos um traço, este traço não está aqui bem, vamos apagar. Aleluia, que o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Mas esse sangue de Jesus ainda permite que, mesmo quando o traço é apagado, ainda fica lá o vinco, de maneira que se percebe que houve ali um traço, houve ali perdão, houve ali o mover de Deus e a participação do Todo-Poderoso. Mas de alguma forma a cicatriz fica lá, para nos fazer recordar quem somos, para nos fazer entender e perceber quanto precisamos de Deus. No dia em que o meu irmão me foi levar pela primeira vez à escola de mota, na sua mota, aquele dia ficou marcado. Porque eu nunca tive o privilégio de me lembrar que era o meu pai pegar em mim. E quando um amigo da família pegou em mim e me jogou ao alto, aquele dia ficou marcado cá dentro. Vejam só, coisas tão boas, tão insignificantes, como são importantes na vida de uma pessoa. Coisas insignificantes. E eu não sei porque que eu estou a dizer isto. O que eu quero vos dizer não tem nada a ver com isto. Mas eu disse que eu ia fluir. Querido, lembra-te de uma coisa. Lembra-te de uma coisa. Os teus filhos são muito preciosos. Não te esqueças de dizeres que os amas. Talvez até tu não os compreendas muito bem. Há momentos que nós não os compreendemos muito bem. Sou só eu ou vocês também? Ouçam, mas nós estamos a viver a nossa vida. Não podemos querer viver a vida dos outros, nem que seja dos nossos filhos. Amém? Só podemos apoiá-los, estar com eles, dar o apoio, dizer que os amamos, dizer que eles são preciosos, dizer que eles são importantes. E se eles errarem, ajudá-los a levantar, ajudá-los a erguer. Mas que nunca na mente deles passe, jamais, a ideia de que nós não os amamos ou que eles não são preciosos para nós. O nosso Pai do céu, Ele ama-nos profundamente. Profundamente. Queridos, vocês que têm bebezinhos, vocês que vão ter netinhos, façam o vosso melhor, especialmente os pais em relação aos filhos. Envolvam-se com eles, deem-lhes banho. Pais, deem banho aos filhos. Mãe, pai, deem banho. Tirem a fraldinha. Homens, tirem a fraldinha. Eu já tirei muitas fraldinhas. Dei banho também, não tantas vezes quanto devia. Para quê? Para estabelecer um vínculo com aquela figura de pai e de mãe. É extremamente importante, está bem? Já disse que estava no meu coração para dizer, e vamos a Hebreus capítulo 11, diz assim a palavra de Deus:
Hebreus 10:35. Provavelmente eu não vou dizer tudo o que eu tinha preparado para hoje. Vou dizer 2 ou 3 coisas que eu entender que é muito importante. E diz assim a palavra de Deus: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E o versículo 13 está a falar dos patriarcas. Depois chega este versículo e diz: todos estes morreram na fé, sem terem obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Queridos, eu estava a lembrar-me de uma coisa. Ao falar sobre oração, eu disse-vos que já tive orações respondidas instantaneamente e outras que ainda estou à espera. Eu lembro-me da minha mãe. Fui eu que levei a minha mãe a Jesus. No dia em que eu disse que eu queria ser pastor, ela disse-me assim: olha, ali na serra há muitas ovelhas, vai cuidar delas. Estava a falar das ovelhinhas, daquelas ovelhas mesmo. Vai cuidar delas, porque ela não gostou nada. Durante algum tempo, ela ficou assim, renitente contra mim. Mas depois ela foi salva. E ela queria levar a minha irmã à igreja. A minha irmã nunca foi à igreja. E ela sempre orava pela minha irmã, pela salvação da minha irmã. E sabe uma coisa? A minha mãe nunca viu a minha irmã na igreja. A minha mãe morreu sem uma promessa cumprida na sua vida. Ela não viu o cumprimento daquela promessa na vida dela. Morreu sem ver. Morreu sem ver. Abraão diz-nos a palavra de Deus, e há muitos profetas do Antigo Testamento, eles creram na promessa. Eles creram na fidelidade de Deus. Eles creram na integridade de Deus. E não viram a promessa. Morreram. Passou muito tempo. Mas a promessa se cumpriu. Queridos, eu quero vos dizer isto. Há promessas na nossa vida. Há promessas na minha vida que provavelmente eu não vou ver. Mas o facto de eu não ver não significa que elas não se cumprirão. No dia em que a minha mãe faleceu, no domingo seguinte, a minha irmã, que nunca tinha ido à igreja, ela foi ocupar o lugar que a minha mãe ocupava na sua igreja. Isto já vão lá quase 20 anos. Aliás, faz no dia 3 de junho, 20 anos que aconteceu. Ela não viu, mas não significa que ela não tenha recebido. O que aconteceu foi que ela não estava presente quando a promessa se cumpriu. Deus quer que eu e tu sejamos homens e mulheres de fé. A Bíblia diz-nos que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz-nos que a linguagem que nós usamos uns para os outros é o português. A linguagem que nós usamos para Deus é fé. A Bíblia diz que Deus é Espírito.
Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Para termos a linguagem da fé, precisamos aprender o que é fé e precisamos alimentar essa fé. Se eu não tiver tempo com Deus, eu sou amado por Deus, Deus me ama, mas eu não estabeleço um vínculo, eu não estabeleço intimidade, eu não estabeleço uma relação com Deus. E a doutora Bertina, há um tempo atrás, no seminário, ela falava a diferença entre amor e intimidade. E ela deu lá um exemplo espetacular, que eu não vou dar aqui. Mas ela, através daquele exemplo, foi tanta luz, que eu, pela primeira vez na minha vida, eu entendi bem qual era a diferença entre amor e intimidade. Às vezes o que nós perdemos não é o amor, é a intimidade. E quando se perde a intimidade, pode fazer-nos crer que o nosso amor se foi. O nosso amor por Deus, o nosso amor pela esposa, o nosso amor por alguma coisa. Por quê? Porque deixamos de estabelecer laços, pontes, comunhão, comunicação, que são essenciais, tão essenciais como o carvão ou como a lenha para atear ou para manter acesa uma lareira, um fogo. Então é importante que nós saibamos que a oração é fundamental na nossa vida. A tua vida espiritual será do tamanho do teu tempo que tu tiras com Deus. Se tirares 0 tempo com Deus, a tua vida espiritual é 0. E sendo 0 não significa que Deus não te ama. E não significa que tu não ames Deus. Amém? Significa simplesmente que tu não conheces bem Deus. Ele continua a conhecer-te bem, mas tu não o conheces bem. E quando nós não conhecemos bem alguém, nós temos a tendência de ser precipitados no nosso julgamento. Eu já pedi várias vezes perdão a Deus por fazer juízo de pessoas, não vou dizer juízo de valores, mas juízo, simplesmente analisar e pensar, esta pessoa é assim, assim, sem conhecer as pessoas. E quando as conheci, elas não tinham nada a ver com aquilo que eu imaginei. Já aconteceu convosco? Já aconteceu convosco ou não? Já? Eu tenho a certeza que sim. Estou a perguntar, não é que eu não saiba. Sei que é. Escuta o que eu te vou dizer. Isto é muito importante. Muitos homens e mulheres de fé abandonaram a fé porque de alguma forma elas não viram uma resposta à sua oração instantânea no momento que elas queriam, como elas queriam. E umas se meteram por caminhos do esoterismo, da bruxaria. Alguns deixaram até de crer em Deus. Para eles o que passou a contar era só o que era metafísico, o que era tangível. E a razão é porque elas não tinham comunhão com Deus, não tinham uma ligação com Deus. E nós podemos tornar-nos injustos quando assim é. Quando nós oramos e nos falta comunhão com Deus, nós podemos precipitar-nos nos nossos julgamentos, podemos ficar amargos, desesperados, virar-nos contra Deus, sentirmos-nos abandonados e isolados. Começamos a questionar a integridade de Deus. Pensamos que Deus só responde a uns tanto ou quantos que são especiais, como o pastor. Não é verdade, não é verdade. Deus responde a cada um de nós. Deus ama a cada um de nós. Eu falei aqui sobre Jó. Os irmãos lembram-se, Jó passou um tempo muito difícil. E ele orava a Deus. E nós sabemos que durante todo o tempo Deus não respondeu. E eu descobri lá um versículo que ele disse: que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos e que nos aproveitará se lhe fizermos orações. Ou seja, porque Deus não lhe respondeu como e quando ele queria. Apesar de ele nunca ter blasfemado de Deus, houve ali um momento em que ele vacilou. Este momento ele vacilou.
Mas houve momentos em que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, vejam só como é que um homem num momento põe em causa Deus, noutro momento diz: eu sei que o meu Redentor vive. Vejam só quão fracos, quão frágeis, quão pequeninos nós, homens e mulheres de fé, conseguimos ser. É esta a nossa natureza. É assim que nós somos. Dar-te-ei um filho, Abraão. E o filho não vinha. Sara disse: ó, melhor é, tens ali Agar, relaciona-te com ela. O filho que Deus te deu é com ela. E era? Não era. Não era. E Abraão é o nosso pai da fé. Dá-me gozo olhar para os homens de fé e perceber, como Tiago diz, que eram homens como nós. Eram homens como nós, que falhavam, erravam, metiam com cada argolada que a gente olha para eles e diz: Senhor, Tu és um Deus de muita fé. Como é que Tu chamas determinados nomes a pessoas que cometeram erros tão graves? Deus é um Deus de muita fé. Confiar em mim e em vocês. Mentira ou verdade? Que às vezes um dia estamos lá em cima, outro dia estamos cá em baixo. Um dia Deus é o maior, no outro dia já não nos ouve. Num dia temos toda a segurança, movemos os céus e a terra, vamos até ao fim do mundo, damos tudo por Deus. No outro dia estamos lá, estou desanimado, estou desencorajado, não tenho força, não me apetece. Estou a falar de quem eu? Estou a falar de quem? De nós. De nós. Amém? Estou a falar de nós. Sabe uma coisa? A questão às vezes é que nós vemos Deus como um homem que presta serviços a nós. Vem cá, faz isto. Vem cá, traz-me aquilo, dá-me aquilo. Não alguém que quer estabelecer uma relação conosco. Às vezes contamos aquilo que nós perdemos porque Deus não nos deu. Ou aquilo que nós não aproveitamos. Esquecemos-nos aquilo que nós perdemos por não estar em comunhão com Deus. Acho que eu não expliquei bem. Estamos sempre a ver o que nós não recebemos. Mas estar com Deus tem um poder sobrenatural, um poder impactante na nossa vida. Um homem e uma mulher que tenha um encontro com Deus nunca mais pode ser o mesmo. Nunca mais. E olha o que eu estou-lhe a dizer. Essa pessoa que teve um encontro com Deus até pode um dia deixar de servir a Deus por alguma desilusão na sua vida. Mas ela nunca mais será a mesma. Haverá sempre uma presença, haverá sempre uma convicção, haverá sempre algo que irá dizer ao seu coração: estás longe de mim, estás distante do lugar que eu tenho para ti. Amém? Eu desejo viver muitos anos de vida, mas eu só quero viver os anos que cumpram o propósito que Deus tem para a minha vida nesta terra. Nem mais um dia, nem menos um dia. E eu quero cumprir todo o propósito que Deus tem para a minha vida. E ao longo dos anos eu também já tenho passado por momentos tão difíceis, de desânimo, de desencorajamento, de tanta coisa, Querido, Deus quer que tu te separes tempo para orar. Porquê? Porque é a oração que te dá rumo, é a oração que te traz progresso espiritual, é a oração que te dá provisão sobrenatural, é a oração que pode transformar a tua vida, pode mudar as circunstâncias, pode dar-te paz,
pode mudar o curso da tua vida. Sem oração, a tua vida espiritual será uma vida, como eu já disse, frágil, débil, sem sentido, sem rumo. Ou dás tudo para Deus, ou se tu fazes contas e dizes só dou isto, eu vou te dizer, vais ser uma pessoa infeliz. Porque Deus quer tudo de ti. Deus quer tudo de ti. Deus não se manifesta com pessoas calculistas. E pessoas calculistas é, eu só dou este bocadinho. Se só deres este bocadinho, Deus dará de volta o mesmo bocadinho. Se deres tudo, Ele não precisa de nada que é teu. Ele só quer o teu coração e a tua vida. Ele vai te usar sobrenaturalmente. Eu vou repetir, Ele vai te usar sobrenaturalmente. Tu podes não mudar o mundo, mas podes mudar a tua vida e a vida de alguém. E a vida de alguém já é o mundo. Porque Jesus Cristo disse de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Então, meu irmão, sempre que tu tocas numa pessoa, tu tocas no mundo, que é mais importante que este mundo todo. Nunca te esqueças, jamais disso.